Oi, gente, tudo bom? Como que vocês estão? Tudo bem por aí? Bom, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Pimentel e eu tô aqui para compartilhar com vocês dicas, ferramentas que me ajudaram a encontrar meu propósito e poder colocá-lo em prática e que vem me ajudando ainda. Então, esse é mais um episódio da série Jornada de Propósito e o tema hoje é: você ouve o que o seu corpo está te dizendo? É isso mesmo, gente. Parece uma coisa meio doida, mas não é. E aconteceu comigo. Eu, por algum tempo, não observei o que estava acontecendo com o meu corpo e eu tive alguns probleminhas. O nosso corpo, ele tem uma sabedoria infinita. E no meu caso, ele até me ajudou a estar mais próxima do meu propósito. E hoje em dia ele também me ajuda, me dá sinais aí do que precisa ser feito na minha rotina, e eu vou contar um pouco para vocês como isso funciona. Agora, eu acabei aprendendo isso mesmo pela dor, né? Assim, depois que eu fui estudar um pouquinho sobre e fui aprendendo nas psicoterapias que eu passei e tal, né? Mas o fato é que na psicologia eles têm áreas que estudam especificamente isso. Então, como as emoções elas afetam o nosso corpo, né? Por exemplo, tem a parte de psicossomática que fala bem sobre isso. Tem também uma linha um pouco mais recente da psicologia que a psicologia que tem a ver com uma linha haitiana que eles chamam, né? Eu até passei com um terapeuta que utilizava essa linha, então eles conseguem perceber você, assim, até até mesmo quando a gente não diz algumas coisas, a gente não quer dizer, a gente chega na sessão, senta, eles olham pra gente de uma forma e falam: olha, mas então hoje você vai tratar sobre isso, o seu olhar tá assim, e às vezes você fala: mas eu não queria falar sobre isso. Você fala: ah, mas tal coisa em você está incomodando, né? Porque daí um dia eu perguntei: mas como assim? Ah, porque o seu corpo tá falando isso e aquilo e tal. Isso aí com coisa mais visual, né? Mas assim, quando a gente começa a falar sobre nossas dores, onde que tá doendo, alguns tipos de problemas de saúde e tal, eles vão identificando até mais profundamente. Então, enfim, realmente isso existe, né? Essa sabedoria do nosso corpo. E aí, assim, né? Como que aconteceu comigo isso? Né? Como que eu fui percebendo isso até antes de fazer essas terapias mais específicas, né, para isso, vamos dizer assim. Como que eu fui descobrindo isso meio que sozinha, pela dor, né? O que aconteceu foi o seguinte: primeiro, assim, é, eu comecei a ter muita dor na coluna, bastante mesmo, assim, tipo, insuportável. E daí eu comecei a perceber, né, que toda vez que eu brigava com alguém, aquilo ia me deixando bem tensa, mas era assim, acontecia aquele estresse, eu já ficava tensa. Isso aí acho que é uma coisa assim mais comum, que as pessoas talvez já tenham percebido, né? Então pra mim eu falei: ah, tudo bem, né? Mas o que eu achei interessante é porque eu já estava fazendo tratamentos, né? E com fisioterapeuta e tal, e quando eu comecei a fazer terapia, ficou mais claro pra mim que eu tinha, que foi a primeira vez que eu fui, né, para processo de terapia e tal, ficou claro para mim, assim, que eu tinha que resolver uma determinada situação, né, então, e daí quando eu resolvi a situação, eu comecei a melhorar, né, não fiquei ali 100% na época, mas tive uma melhora grande, assim, e bem rápida, né, então eu já falei: olha só, tem uma ligação, né. E depois teve uma outra coisa que aconteceu, que daí já foi um pouquinho mais séria, que daí realmente fez eu parar e olhar, que foi uma intolerância alimentar, né? E essa intolerância, ela fez com que, na verdade, assim, primeiramente eu comecei a passar mal, né, com tudo que eu comia, ter um piriri
infinito, né? Pra falar bem a verdade. E aí, em 2 meses eu emagreci 7 quilos. Então aquilo fez eu falar, opa, tem alguma coisa errada, né? O que que tá acontecendo, assim? Aí eu fui ao médico, eu fui a vários médicos, na verdade. Nossa, eu fui a muitos médicos mesmo, sabe? E fui a vários nutricionistas, endócrinos, tudo que você possa imaginar, médicos muito bons, gastei pra caramba. E aí, assim, por fim, eu fiz vários exames porque eles queriam ver se tinha alguma disfunção, alguma coisa. E aparecia assim, que eu tava com. Era como se eu tivesse alergia a um monte de. Intolerância, né? A um monte de alimento. E apareceu que eu tinha uma intolerância bem alta com relação ao glúten, né? Na época. E que eu tava praticamente celíaca, né? Celíaca é quem não pode comer glúten. Só que assim, o que os médicos não entendiam é que eu já tinha tirado todos os itens. Eu tinha tirado o glúten, eu tinha tirado tudo, assim, eu não tava comendo mais. Tudo que você imaginar que poderia dar algum problema. Então, assim, desde, sei lá, carne, massa, é, massa, pão, alguns legumes, açúcar, adoçante, castanhas, laticínios, enfim, tava bem restrita, assim, a minha alimentação, sabe? E só que eu não melhorava. Não adiantava, não melhorava, não melhorava. E aquilo começou a me deixar assim mais agoniada, porque eu não tinha mais o que fazer, né? E daí os médicos, tinha médico assim que nem queria me atender mais, porque eu falava, olha, eu já fiz isso, isso, não funcionou de novo, não funcionou de novo. O médico nem queria mais me atender. Eu lembro que da última vez que eu fui nessa sequência de médicos aí, né? Teve um último médico que eu fui que eu falei assim, então, mas vamos lá, né? Eu já fiz todos esses exames, eu já fiz todos esses exames e não deu nada assim, né, tão sério. Mas de onde que veio isso, né? Assim, porque eu não ficava claro pra mim, né? Por que que aquilo tava acontecendo? E aí ele falou assim, Fernanda, como a gente realmente fez todos os exames e tudo, então a única causa que pode ser é que você pode ter passado por algum estresse grande e isso fez com que fosse alterada a sua flora. E eu, como assim, né? E eu falei, então quer dizer que foi algo mais emocional que me causou uma doença, é isso? Ele falou, pois é. Né? Porque assim, doença celíaca, essas coisas, é algo que normalmente as pessoas já nascem com isso, e eu não, né? Eu tinha desenvolvido isso. Então eu não entendia. E daí, quando ele falou aquilo, né, enfim, fui embora, porque não tinha nenhuma. Eu não tinha ainda uma solução para aquele problema, né? E eu só emagrecendo, emagrecendo. Eu sempre fui magra, tudo bem que eu tava mais cheinha na época, mas eu sempre tive a constituição mais magra, né? E, e aí eu sei que eu também fiquei lembrando, assim, o que uma médica tinha me falado, né? Que eu tinha ido. Ela falou assim, Fernanda, esse tipo de problema não tem cura, né? Isso aí é controlar e tal, mas não tem cura. Eu, tipo, como assim não tem cura? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí eu sei que assim, né? Depois que eu saí, né, desse médico, desse último, eu cheguei lá no meu trabalho, assim. Lá tinha um banquinho, né? Uma graminha, assim, tipo um jardinzinho, né? Bonitinho. Aí eu sentei lá fora, né? E fiquei assim, pensando, eu falei, meu Deus, então quer dizer que eu criei alguma coisa. E lembrando também que aquela médica tinha falado, né? Ah, você não tem cura, né? Na verdade, quando ela falou isso, entrou aqui e saiu por aqui, né? Porque eu falei, gente, não é possível uma coisa dessa. E eu sentada naquele banco pensando aquelas coisas todas, né? Eu falei, o que que eu faço, né? Deus, me dá uma luz, assim. Eu lembro que eu até chorei, assim, porque sabe quando bate um desespero? Meio que, meu,
não sabia mais o que fazer, né? Já tinha ido nos médicos melhores, mais caros e tudo, e ninguém conseguia me ajudar. E aí, que eu sei que eu parei assim, né? E daí veio assim na minha mente, poxa, você não tá conseguindo controlar suas próprias emoções e a partir disso você tá. E por causa disso você ainda tá criando doenças para você, né? Então acho que tá na hora de aprender a controlar esse tipo de coisa, né? E, e aí eu falei, bom, então tá. E daí eu comecei a pensar assim, é, mas o que de fato me causa estresse? Que esse último médico tinha falado assim, não, porque você deve ter passado por alguma situação de estresse muito grande e isso afetou a sua flora. Só que assim, eu não lembrava de algo, sei lá, significativo mesmo que eu tinha passado, sabe? Não tinha assim, sei lá, eu tinha tido recentemente uma pseudo-decepção amorosa lá, mas nada muito, né? E tinha tido também uma desilusão com uma amizade, né? Mas eu falei, nossa, gente, mas acho que não tem a ver, né? Será que isso causou esse negócio todo, né? E no fundo acho que era mais uma cereja do bolo, acho que estopim, né? Assim, essas coisas, né? Porque aí eu falei, tá, então preciso olhar, né? O que de fato tá me causando tanto descontrole emocional mesmo, né? E aí eu comecei a observar e pensar mais assim nas áreas da minha vida. Eu falei, bom, então vamos lá, né? A minha vida financeira está um caos. Estou gastando mais do que o meu salário o tempo inteiro, esses últimos meses, né? A minha vida amorosa também estava toda errada, toda errada, assim, a autoestima lá embaixo, né? Do meu trabalho, assim, eu tava meio que não tinha um propósito definido, assim, sabe? Eu tava meio que seguindo o fluxo, mas no fundo eu tava um pouco perdida, eu tava meio perdida mesmo, né? E aí, eu não tava me sentindo feliz, assim, sabe? Então aquilo, eu acho que de certa forma tava querendo me mostrar. E daí eu comecei a ver assim, bom, vamos voltar a fazer terapia, né? Aí comecei a olhar essa parte de coração, né, sentimental, tudo. Também parte de carreira, eu fui atrás de uma pessoa que me ajudou a olhar a minha carreira, principalmente nessas partes mais práticas e tal. E daí com isso eu já comecei assim, a minha saúde já começou a dar uma estabilizada, sabe? Eu ainda não podia comer glúten, mas eu conseguia comer algumas outras coisas, às vezes passava mal, às vezes não e tal, mas meu peso ali já não estava mais naquela, naquela coisa de cair tanto, né? Aí passou ali alguns meses, já parei de fazer terapia, não sei o que, foi isso. Eu sei que depois de um ano, aí veio mais um sinal, né? Que daí sim foi o arregaço, vamos dizer assim. O que aconteceu foi que eu tava trabalhando e aí a minha boca simplesmente começou a adormecer de um lado, repuxar assim. Aí aqui a língua começou a ficar dormente, e tudo. Eu sei que assim essa parte assim, né, começou a ficar toda dormente e tal. Aí eu falei pros meus amigos lá, né, meus colegas do trabalho, eu falei, então, gente, ó, meio esquisito aqui e tal, acho que é normal, acho que daqui a pouco passa, né? Eles, não, acho que você tem que ir ao médico, isso aí não é normal, não. Aí fui no médico, eu tava, quando eu cheguei, já falei o que tinha, eles já me passaram na frente, né, falaram que poderia ser sintoma de AVC, não sei o que, fiz vários exames, o médico falou assim, olha, pelos seus exames, não deu nenhum problema no seu sistema central. Aí eu, meu Deus, ainda bem, né? Aí ele falou, olha, mas eu indico você fazer um acompanhamento com um neurologista, não sei o que e tal, né? Aí eu falei, tá, mas por que você acha que eu tive isso então?
Por que que isso acontece? Aí ele falou, porque normalmente alguma sobrecarga emocional, estresse. Eu pensei, ai meu Deus, de novo, né? Aí eu cheguei lá pro meu trabalho, sentei no mesmo banco e pensei, eu falei, ok, Deus, universo, que seja, eu tô já entendendo, tá? Tô entendendo, meu corpo, ele está dizendo que eu preciso olhar mais profundamente para mim, né? Porque assim, a minha saúde ainda tava mais ou menos, né? Ainda não podia comer as coisas direito, ficava passando mal de vez em quando. E outra coisa, assim, que caiu muito a ficha pra mim foi, meu Deus, eu não tenho o mínimo controle, né? Autocontrole. Porque eu crio as doenças, eu crio os problemas emocionais. O que estava acontecendo na época? Aí sim, eu tinha mais, vamos dizer assim, elementos, né, para analisar a situação. Estavam acontecendo duas situações que estavam me gerando uma ansiedade muito grande, porque eram duas coisas que eu não tinha o menor controle e estava dando tudo errado, tudo diferente do que eu gostaria que acontecesse. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu estava envolvida num projeto que tinha um prazo determinado, estava dando tudo errado, eu não tinha o que fazer, ia ter que entregar aquilo na data X, enfim, ia sair uma porcaria, não vou falar outra coisa. E foi o que aconteceu, e saiu, na verdade, né? Com vários erros e tudo, só que eu não tinha o que fazer. E aquilo começou a me dar aquela, ai meu Deus, e agora? Né? Porque realmente era uma coisa que tinha muitas gente envolvida, muitas expectativas. E fora isso, na parte de relacionamento e tal, tava num relacionamento que eu via que já tava indo por água abaixo, né? E eu meio que tava como se fosse assim, tentando salvar. Então eu queria ter o controle daquilo, né? E começou a me gerar uma ansiedade muito grande, de novo, por eu querer controlar algo que era incontrolável, que não dependia de mim, né? Então essas duas coisas estavam acontecendo concomitantemente. É, tinha vezes assim que eu tava sentindo assim palpitação, eu sentia parece que faltava o ar, eu lembro umas vezes assim, eu saí na empresa assim e ficar assim com vontade de gritar, sabe assim, aquela coisa meio louca, eu não sabia o que fazia. Assim, às vezes um certo desespero, sabe? Um sentimento muito estranho mesmo, de tristeza misturada com desespero. Depois eu fui ver que era quase uma síndrome do pânico mesmo, crise de ansiedade aguda, enfim. A parte das intolerâncias, né, no caso a intolerância a glúten, subiu muito, então assim, piriri direto, eu passando muito mal, de novo comecei a emagrecer de novo, assim, bem complicado mesmo. Então eu falei, ok, acho que tá tudo um caos, né? Eu preciso olhar, realmente não tá nada certo. E além de olhar, eu falei assim, eu tenho que também tentar resolver, né? Como que eu faço então para conseguir controlar as minhas emoções, controlar minha ansiedade, me conhecer mais? Quais ferramentas, quais estratégias que eu tenho que saber para conseguir quais estratégias que eu preciso ter, né, para conseguir ter a minha vida nas minhas mãos, assim, sabe? Ter as rédeas da minha vida, porque era como se eu tivesse, não, eu não tinha as rédeas, né? Assim, eu tava naquele estado emocional, ninguém conseguia me ajudar, aqueles problemas todos de saúde e tal, e na verdade eu que estava causando aqueles problemas, então eu falei, meu Deus, eu preciso saber como que eu saio daqui, né, daquele estado. E aí foi que eu comecei realmente a me abrir mais para essa parte de meditação, sabe? Eu fui a fundo, aí eu fiz muito curso. Eu comecei, eu era louca dos cursos. Nossa, eu assim, eu comecei a fazer, eu fiz curso de meditação, fiz curso de cura do feminino, chakras do feminino, fiz reiki, eu sou reikiana.
né? E daí eu fui aprendendo como aplicar em mim para melhorar a ansiedade, essas coisas todas, né? Voltei de novo a fazer psicoterapia, fiz algumas psicoterapias de outras linhas, né? Fiz hipnose, fiz uma série de tratamentos holísticos, PNL, fui estudar neurociência, tudo. Eu queria entender como que minha mente funcionava e tal. E daí fui entender que essa coisa da gente querer ter controle sobre tudo, ela sim causa muita ansiedade, porque é impossível, a gente não tem como ter controle sobre tudo, né? Então, o fato é que conforme eu fui percebendo o que estava acontecendo comigo, me equilibrando mais, equilibrando meus pensamentos, né? Não deixando aquela ansiedade subir de maneira tão alta, sabe? Eu via que eu fui, de fato, eu fui melhorando, né? Eu fui também, assim, resolvendo uma série de questões. Então, aqui já entrando na parte dos benefícios, né? Quais foram os benefícios de eu ter ouvido o meu corpo? Eu fui fazer, de fato, porque eu fui fazer todos esses cursos, o que aconteceu foi que eu entrei mais em contato comigo, né? Então, fui descobrindo de fato quem eu era, o que eu queria para mim de verdade, né? E me expressando mais. Então, o que vai acontecendo também quando a gente vai entrando mais em contato com a gente é que você começa a ter mais facilidade para impor limites, né? Você sabe exatamente o que tem a ver com você e o que não tem a ver. Então, o que acontece é que saem pessoas da sua vida, porque saem porque não tem afinidade ou porque você retira mesmo, né? Pessoas assim, tanto relacionamentos quanto amizades, quanto trabalho, quanto todas as coisas elas vão se modificando, né? Assim, as coisas elas vão tomando um rumo diferente, né? Às vezes a atividade que você executa também é alterada, né? Então, e quando o que acontece é assim, né? Qual que é o malefício, vamos dizer, da gente não ouvir o nosso corpo? É que a gente muitas vezes não ouve, né? O que que não tá fazendo bem pra gente. A gente não tá ouvindo o nosso corpo e, consequentemente, a gente não tá ouvindo o que não faz bem na nossa vida, né? O que não faz bem. Então, e o nosso corpo, ele tem essa tendência de gritar, né? Porque eu falo gritar porque é só quando chega no último nível, né? Quando chega no último nível, ele começa a gritar mesmo. Então, assim, muitas vezes a gente tem, sei lá, tem muita dor de cabeça, tem muita dor nas costas, tem insônia, e daí, eu tenho que tomar um remédio X. Gente, não, as coisas elas não são tão simples assim, né? Tem várias coisas que afetam a gente, né? Então não é só um tipo de tratamento também que vai ajudar, né? Fora que tem muitas coisas que vão mais na consequência daquilo, né? Não na causa, vamos dizer assim, mas no efeito, né? Não tanto na causa. Então, por exemplo, quando a gente toma um remédio, né, alopático, muita gente, né, resolve, toma uma injeção e daí passa. Só que aquilo volta, né? Dor de cabeça também, mas depois volta. E por quê? Porque não é só aquilo que vai fazer com que você melhore, né? Muitas vezes você tem que resolver alguma coisa. Então, resolver algo que tá te trazendo aquela infelicidade, aquele desconforto, sabe? Então, quando a gente olha pra gente, ouve nosso corpo, é olhar pra gente da maneira mais profunda possível e ajuda demais. Então, em resumo, ouça o seu corpo, ouça o que o seu corpo quer dizer, né? Qual que é a mensagem que ele tá te dizendo, né?
para onde você, ele sempre vai falar para onde você tem que ir, o que que você tem que olhar, se ele vai te falar se alguma coisa não tá te fazendo bem, né? Então, por exemplo, esses dias eu percebi que minha imunidade começou a cair, né? E aí eu reparei que eu tava ficando meio fraca e tal, né? Eu falei, pera, tô comendo mais que tudo, né? Normalmente eu como muito, né? E aí eu sei que eu falei assim, mas o que que tá errado? Eu comecei a observar e eu vi que eu tinha colocado umas metas muito agressivas, né? Pro tempo lá que eu queria cumprir e tal. Então eu refiz, reorganizei, repriorizei tudo. E daí eu já comecei a melhorar. Demorou uma semana e meia para eu perceber isso, né? Que era isso. Então, um outro benefício, né? Voltamos aos benefícios aqui. Um outro benefício de quando você ouve seu corpo é você conseguir lidar com situações do dia a dia com muito mais facilidade, né? Às vezes a gente pensa que a causa é uma... A gente pensa que, nossa, eu tô ficando doente, é uma coisa muito séria. Às vezes é só uma sobrecarga ali, você já resolve muita coisa, né? Assim, é só um olhar mais holístico e você já resolve aquilo. Não precisa exatamente tomar um remédio X, fazer um tratamento X, né, e tudo. Então, a gente sabe que essa parte emocional, o estresse aumenta o nosso cortisol, né, e faz cair nossa imunidade mesmo. Então, tá tudo muito ligado. E uma última coisa, assim, né, gente, tem uma teoria, que é a teoria do caos, né, que diz que o universo ele está em constante evolução. Então, ou ele está subindo ou ele está descendo, e que ele sempre está fazendo um movimento assim, como se fosse um oito, um infinito, né, vamos dizer, um oito deitado, um infinito. E aí, se por um acaso a gente não tá subindo, não tá evoluindo, a gente então tá involuindo, né? A gente tá voltando para trás. E aí, o que que acontece? Quando a gente tá parado, então assim, a gente nunca vai estar, o universo ele não vai deixar a gente parar, né? E a teoria do caos é realmente criar um caos, criar alguma coisa que dê um pequeno empurrãozinho na gente, né? Para fazer o que precisa ser feito. Então, por exemplo, no meu caso, eu vejo que essa parte principalmente essa parte das intolerâncias, a parte do glúten, que aliás hoje eu posso comer glúten normalmente, né, graças a Deus, mas foi um caos na minha vida, né, aconteceram muitas coisas, depois veio um outro sinal aí que fez o negócio aí da boca e tudo mais, né, mostrando todo o estresse que eu tava passando, né, que as coisas que eu deveria mexer na minha vida. Então, para mim foi uma bênção, né? Assim, às vezes acontecem algumas coisas que vão levar a gente para frente, assim como diz a teoria do caos, né? E o que eu digo assim para vocês é o seguinte: não espere que a teoria do caos faça alguma coisa, sabe? Assim, te empurre para fazer alguma coisa, né? Então, faça antes. Então, se de repente você tá num lugar empurrando com a barriga e não espera que, sabe, assim, te mandem embora para você procurar um emprego que te faça feliz. Ou tá num relacionamento que tá infeliz, assim, e fica achando que aquilo também é assim mesmo, nada é perfeito, não sei o que. A gente às vezes arruma umas desculpas, né? Mas falando um pouco do que aconteceu comigo, né, no passado, assim, que realmente foram coisas que aconteceram, que fizeram com que eu tivesse que ir pra frente e no fundo me ajudaram muito. Mas eu acho que a gente pode aprender pelo amor e não pela dor, literalmente, né? A gente não precisa disso. Então, fica aqui essa dica para que vocês possam ouvir o que seu corpo tá falando, tá? E eu vi com muito carinho mesmo, muito amor, porque ah, nosso corpo é a gente, né? O nosso corpo é a nossa essência. Então, é como se fosse a gente falando com a gente mesmo, né? Então a gente tem que ouvir. A gente tem que ouvir o que que a gente tem
para dizer para nós. Isso vai nos conectar, vai deixar a gente mais alinhado ao nosso propósito, seja encontrar o propósito, seja alinhar nosso dia a dia para sermos pessoas mais equilibradas, né, e mais felizes, mais realizadas, tá bom? Então esse é o recado que eu tenho para hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo!